Tem a palavra para o tempo regimental, doutor Ortiz Júnior. Cumprimentar, em primeiro lugar, Vossa Excelência, doutor Roque Tadini, presidente desse Tribunal Pleno de Contas, cumprimentar Vossas Excelências, demais conselheiros aqui dessa Corte de Contas, cumprimentar as duas conselheiras dessa Corte de Contas, cumprimentar o ilustríssimo senhor doutor Sérgio, digno representante do Parquet de Contas. A questão foi muito bem colocada nesse relatório preliminar pela relatora, e a questão agora se circunscreve exatamente a essas três questões. Eu vou, na minha pequena digressão aqui, estabelecer, na construção do pensamento, a jurisprudência anterior que era aplicada, que vigia ao tempo em que a licitação foi realizada, já longínquos 11 anos atrás, a atual jurisprudência da Corte de Contas e tentar, à luz de ambas as jurisprudências, a que predominava no ano de 2008, a que predomina no tempo presente, lançar à luz ao nosso contrato, fazendo uma análise concreta. Então, concorrência 5 de 2008, como eu me referi, 11 anos atrás. A decisão daqui, do Tribunal de Contas, conforme aqui resumido pela conselheira relatora, trata-se de irregularidade de recolhimento de garantia para a participação, trata-se também da questão fundamental da exigência de comprovação de capital social das empresas licitantes e também de exigência de garantia à execução contratual. A questão toda que se coloca é que, na formulação do edital, no ano de 2008, a Prefeitura estabeleceu como as cláusulas editalícias a interpretação literal da Lei de Licitações, artigos 31, conjugado com o artigo 56 da Lei de Licitações e Contratos de Administração Pública, que estabelecia, numa interpretação literal, que era a interpretação predominante na Corte de Contas, naquele momento, em 2008, de que essas exigências deveriam se reportar ao objeto total da contratação. Isso é o que diz, literalmente, a Lei de Licitações. Pois bem, há uma evolução na jurisprudência da Corte de Contas, que foi no sentido de acompanhar a jurisprudência dominante hoje no Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, por ser um contrato muito longo, trata-se aqui de uma concessão do serviço público de transporte público de passageiros no município de Taubaté, portanto, uma concessão de 15 anos, seria extremamente restritivo exigir que, para a participação na licitação, as garantias dizessem respeito ao valor total do objeto contratado. Isso seria, acarretaria um prejuízo à competição, acarretaria um prejuízo ao número de licitantes que poderiam participar da licitação e haveria um prejuízo, portanto, à administração pública que poderia contratar não o melhor serviço e ainda pelo preço mais caro. Então, o entendimento predominante em 2008 era o sentido literal da lei de licitações, é o que está lá na Lei de Licitações. Essa jurisprudência caminhou e hoje a jurisprudência predominante, ou quase que majoritária aqui no tribunal, hoje é no sentido de que essas exigências devem se referir expressamente ao valor do investimento. Pois bem, aqui no nosso caso concreto, né, eu queria demonstrar aqui que, embora as exigências do edital se referissem à interpretação que naquele momento era predominante no tribunal e à interpretação literal da lei, exigindo que as garantias de participação e capital social das empresas que viessem participar da licitação se referiam ao objeto total contratado, na verdade, as exigências elas acabaram se revelando muito inferiores ao que a jurisprudência predominante do tribunal hoje exigiria se ela fosse aplicada integralmente num edital publicado imediatamente. Então, vamos lá. A legislação exige que uma empresa dê como garantia de participação num edital como esse, de concessão de serviços de transporte público de passageiros, até 1% do valor objeto da contratação. A jurisprudência do tribunal, repiso essa questão, porque ela é de fundamental importância para nós, a jurisprudência do tribunal estabelece que é até 1% do valor total do investimento. Então, do investimento. Pois bem,
O valor total do investimento nesse contrato, ele é de 32 milhões e 500 mil reais. 32 milhões e 500 mil reais. Portanto, de acordo com a jurisprudência predominante no tribunal, o município de Taubaté poderia exigir até 1% de 32 milhões e 500 mil reais, que é o valor do investimento. Portanto, poderia exigir 325.500 reais como garantia para a participação no edital. Ocorre que na licitação, em 2008, a prefeitura exigiu 0,1%, portanto, um décimo de por cento, 0,1% do valor total objeto da contratação. Pois bem, o valor total objeto da contratação era dos 242 milhões de reais por 15 anos. Um décimo de 242 milhões de reais são 242 mil reais. Portanto, a Prefeitura de Taubaté, na formulação do edital, à luz da jurisprudência dominante no tribunal naquele momento, exigiu um valor menor como garantia na participação do que seria exigido se nós aplicássemos hoje a jurisprudência dominante no tribunal, que era de até 1% do valor do investimento. Portanto, nessa cláusula editalícia, a garantia para a participação no edital era de 242 mil reais. Portanto, a exigência formulada no caso prático, muito embora levasse em conta o objeto total da contratação, o valor foi menor do que a exigência máxima de 1% do valor total do investimento, que é a jurisprudência hoje aplicada por essa Corte de Contas. 242 mil reais acaba se traduzindo numa garantia menor do que os 325.500 reais que corresponderia a esse 1%. Portanto, se o entendimento da Corte de Contas era julgar esse contrato nulo em razão de um afastamento, possível afastamento, suposto afastamento de empresas que viessem participar dessa licitação em razão do excesso de garantia exigida, eu queria externar que a garantia hoje prevista de 1% do valor total de investimento é maior do que um décimo do valor objeto contratado, que se traduziu em 242 mil reais. Depois, um pouco mais adiante, no caso concreto ainda, a exigência de capital social. A lei permite 10% de exigência do valor do objeto contratado, 10%. E o TCE, evidentemente, no caso de contratos de longa duração, como esse, que é um contrato de concessão, 10% do valor do investimento. Pois bem, na cláusula editalícia estabelecida pela Prefeitura, foi exigido um capital mínimo de 2 milhões de reais. Então, não se estabeleceu nenhum percentual. Se estabeleceu um capital mínimo de participação de 2 milhões de reais. No entanto, aplicando a jurisprudência atual do tribunal, nós poderíamos ter exigido, a Prefeitura, na ocasião, poderia ter exigido 10%, até 10% do valor do investimento. Volto a dizer aqui, o valor do investimento, 32 milhões e 500 mil reais, até 10%, nós teríamos, portanto, uma garantia, um capital social mínimo de 3 milhões e 250 mil reais. Ocorre que a Prefeitura exigiu um capital mínimo de 2 milhões de reais. Portanto, aí também, muito embora estivesse levando em consideração o objeto contratado, a Prefeitura exigiu uma participação de capital social de, no mínimo, 2 milhões de reais. E nesse caso específico, eu queria trazer aqui uma pesquisa que nós fizemos na JUSCESP, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em relação a todos os interessados que retiraram o edital para participar dessa concorrência pública 5/2008 do município de Taubaté. É curioso perceber que todas as empresas, rigorosamente, que retiraram o edital, possuem capital social maior do que os 2 milhões de reais exigidos. E, curiosamente, se a gente aplicasse os 10% como capital social do valor do investimento, muitas delas estariam inibidas de participar da licitação. Então, se me permitem, a empresa Aviação Jacareí Limitada, por exemplo, apresenta o capital social no valor de 3 milhões 360 mil. Depois, a Aviação Piracicabana S.A., 66 milhões 227 mil 333. Depois, Arclan, Serviços e Transportes e Comércio, capital social de 22 milhões 543 mil. A Jundiá, transportadora turística, 9 milhões e 200 mil reais. Jacareí Transporte Urbano, 6 milhões e 400 mil reais. E a própria ABC Transportes, que se sagrou depois vencedora nessa licitação, 3 milhões e 600 mil reais.
Portanto, a exigência de capital social mínimo de R$ 2 milhões não inibiu, em hipótese nenhuma, que essas empresas, 6 empresas que retiraram o edital, pudessem participar da concorrência pública em razão de exigência de capital social mínimo. Por fim, a exigência de execução contratual. Essa exigência de execução contratual, evidentemente, de garantia de execução contratual, ela só se aplica à empresa licitante vencedora. Então, ela não restringe a participação no edital. Essa execução de garantia contratual, ela se dá após a empresa vencedora licitante se sagrar vencedora. Nesse momento é que ela apresenta a garantia de execução contratual. Portanto, nesse caso dessa exigência específica, não há que se falar em restrição de competitividade, nem inibir a participação de licitantes em razão disso. Vou um pouco mais adiante, tenho um pouco de tempo. O Ministério Público do Estado de São Paulo, a Curadoria de Transportes Públicos no município de Taubaté, ajuizou uma ação civil pública, logo depois da elaboração desse contrato, e o Ministério Público de São Paulo ele apontava justamente algumas irregularidades formais na celebração desse ajuste, dessa avença. E ocorre que, a partir do ano de 2014, a Prefeitura entrou em contato com o Ministério Público de São Paulo, assim como a empresa, e nós fizemos um acordo judicial, que já transitado em julgado, em que nós alteramos, em comum acordo, algumas condições formais na execução desse contrato. Por exemplo, a TIR, por exemplo, que é a taxa de retorno, por exemplo, a fórmula de reajuste da tarifa, porque a fórmula se tornou obsoleta naquele ano de 2014, questões que diziam respeito a linhas, questões que diziam respeito à acessibilidade nos veículos, questões que diziam respeito à renovação de frota. E o resultado desse acordo com o Ministério Público, e depois homologado pela Justiça transitado em julgado, fez avançar muito a qualidade do serviço prestado. Então, nós temos hoje 76 veículos atualmente na frota, cuja a média atual é de 3,8 anos. No edital, a média de tempo útil dos veículos era de no máximo 5 anos, e no Brasil é de 5,6 anos. A nossa média de frota hoje é de 3,8 anos para 76 veículos, antes 72 veículos existidos no edital. Hoje nós temos 39 mil partidas mês contra 37 mil partidas no edital. E, fundamentalmente, tem outros tantos dados, o tempo já é exíguo, tem outros tantos dados, mas, fundamentalmente, uma coisa que eu queria trazer aqui, a análise de Vossas Excelências, que hoje nós temos uma das tarifas mais baratas do Brasil. A nossa tarifa hoje, no transporte público, para quem paga com cartão, é R$ 3,80. A tarifa, o preço público ao cidadão. O cidadão paga hoje R$ 3,80. Aqui, comparando um pouco, só na nossa região, São José dos Campos, R$ 4,70. Jacareí, R$ 4,70. Osasco, aqui na região metropolitana de São Paulo, R$ 4,50. Franco da Rocha, R$ 4,60. Caieiras, R$ 4,60. Santo André, R$ 5,95. São Bernardo do Campo, R$ 4,75. Mauá, R$ 5,30. São Paulo, R$ 4,57. Belo Horizonte, R$ 4,75. Curitiba, R$ 5,30. Então, nós conseguimos ter uma execução contratual adequada para o município de Taubaté. É um bom serviço prestado por uma tarifa das mais baixas do Brasil, e eu entendo que houve um edital que permitiu a participação de todos os licitantes interessados, mesmo porque, na prática, no caso concreto, as exigências digitalícias, elas se revelam até inferiores àquelas exigências, se a gente levasse em consideração o valor do investimento. Por essas questões todas externadas aqui, é que eu peço a Vossas Excelências, ou à conselheira relatora, Vossa Excelência conselheira relatora, o conhecimento do nosso recurso ordinário e, no final, o provimento por ser uma questão de justiça. Muito obrigado.